Renato, eu quero te devolver a pergunta sobre como lidar com lideranças de negros que não entendem o racismo estrutural. Como brancos lidam com lideranças como o Bolsonaro? Porque eu acho que essa é uma pergunta que embute o racismo estrutural, né? Quando eu sou cobrada a responder sobre como me relaciono, eu não me relaciono com o Fernando Holliday como você não se relaciona com o Bolsonaro. Como nós brancos poderíamos lidar, não como vocês negros lidam, e não estou cobrando isso de forma alguma. Estou dizendo que assim, é um constrangimento toda vez em que eu, branco, sou obrigado a perguntar, a me confrontar com um negro que tem as posturas deles. É uma pergunta sincera, longe de ser qualquer tipo de cobrança. Eu acho que discorda. É uma pessoa que pensa diferente de você. Ele também não deve ser cobrado a pensar como você, ou como eu, ou como o Silvio, só porque ele é negro. O Silvio até já falou no início sobre isso, né? Consciência racial também é letramento. E ele atravessou uma outra pedagogia, né? Uma outra experiência da negação, que a psicanálise às vezes visita muito esses temas e às vezes é bastante saudável pensar a partir da psicologia social, da psicanálise, né? A minha filha fala assim, é a experiência de se destacar, porque ele seria um ponto a mais nesse mar de pensadores negros progressistas, digamos, com os quais eu, Nina, pessoas como eu, Nina, Silvio, nos identificamos ou navegamos, e ele não teria a visibilidade que tem se ele fosse aderente à nossa linha de pensamento, à nossa avenida de pensamento. Então, pessoas como Sérgio Camargo e o Holliday, eles precisam se destacar, e, sobretudo, no grupo branco, que, em alguma medida, aí, no grupo branco, estou falando assim, do ponto de vista político-ideológico, né? Com o qual ele compartilha a ideia, se identifica, e ele precisa dessa negação. Eu acho que é mais uma reflexão sobre essa ótica, né? Mas eu queria te provocar sobre isso pela nossa intimidade, que às vezes eu faço umas provocações que são pessoais, universais, viu, Nina? E que às vezes com pessoas com quem eu não tenho muita intimidade pode soar agressivo, pode gerar mais desconforto. Ricardo Henriques é um que sofre disso comigo, porque de vez em quando a gente está nos... E eu aqui me desculpo publicamente mais uma vez com o Ricardo por fazer isso com ele. Mas eu preciso. E aí vou fazer isso com você e vou fazer isso com as pessoas com quem eu tenho intimidade. Eu quero muito responder ao André Duarte, que falou do termo genocida e que é recomendável, já que eu comecei falando muito do léxico, de vocabulário, e a gente tratou de futuro, e eu acho que tem a ver com um entendimento de tempo, sabe? Eu tenho lido sobre as referências, por que não pode ser genocídio, porque só houve 4 genocídios assim classificados e tal. Tive até uma espécie de embate, que a mim não incomoda, mas muita gente se incomoda, né, com provocação e com debate. Eu acho que é da natureza mesmo, que é assim que tem que ser. Com o Demétrio no Em Pauta, em que ele falou didaticamente, conceitualmente, por que não pode chamar de genocídio, por que é um desserviço e tal. E eu acho que essa é um debate de tempo. Você classifica como genocídio quando já passou. E o que a gente está fazendo, e é isso que eu estou tentando aqui hoje a tarde inteira falar com vocês, é como nós somos capazes de antecipar o que vai acontecer. Como a gente vê o futuro.
exatamente uma ideia de futuro em disputa. Então, quando eu falo de genocídio, é porque é genocídio, gente. Se a gente não chamar desse nome agora, daqui a 5 anos, a gente vai estar olhando e falando assim, a ONU reconheceu como genocídio, papapá. Não me contenta em esperar acontecer para depois classificar. Eu não faço para quem é de economia aqui, né? Eu não estou fazendo datação de ciclo econômico. Começou a recessão no segundo trimestre de 2014. Pô, todo mundo que perdeu o emprego já sabia que estava em recessão. E terminou em dezembro de 2017. Isso não me contenta, porque eu tenho a urgência do tempo. Acho que esse é um debate temporal. Exu, como disse o Silvio Almeida, quando a gente traz essa reflexão sobre essas mitologias iorubás e tal, a gente trabalha com conceitos de tempo que são flexíveis. Né? Então, eu posso chamar de genocídio hoje o que eu sei que será genocídio amanhã se a gente não agir como se fosse acontecer um genocídio amanhã, entende? É meio louco, né? É uma visão, talvez, iorubá de enxergar o mundo. Por isso a gente se permite falar em genocídio e em extermínio e valida isso. Os povos indígenas também, né? E a gente está ganhando essa narrativa. Isso é impressionante. E aí eu acho que eu vou deixar muito sem respostas, mas queria, ou talvez vou atravessar várias dessas respostas, né? Sobre esse tempo, né? São tempos terríveis, e aí eu preciso que vocês tenham muito cuidado ao ouvir o que eu vou dizer, porque são, Mônica, exatamente o que você disse, né? A pior experiência de nossas gerações, né? De muitas gerações. A direita e a esquerda, brancos, de elite, de todo mundo. Mas ela tem leituras absolutamente diferentes e aprendizados diferentes. E me parece que há uma pedagogia contida nessa experiência terrível que nos devolveu, e aí como nos devolveu, eu estou falando de um campo progressista, centrado, né, nas periferias, onde periferia é o centro, onde juventude negra é o centro, com algum lamento, onde mulheres negras perderam visibilidade do ponto de vista coletivo. Essa é até uma provocação que eu adoraria fazer, tenho feito em privado com as mulheres negras e queria fazer com o Silvio. Por que o Silvio e o Ronilson ganham relevância e não as mulheres? Eu acho que tem a ver com atribuições domésticas, familiares e de trabalho remunerado, e a gente está muito sobrecarregada, então tem uma visibilidade de mulheres pelos seus currículos e não pelas causas, então são homens e jovens negros que têm mais tempo para estar disponível, para pôr seus corpos disponíveis para o ativismo, que várias dessas mulheres que até anteontem estavam liderando esses processos e estão lá com a mão na massa. Então tem provocação, o pau come em todas, isso é para vocês entenderem que o pau come em todas as dimensões, em todos os eixos, e a gente precisa falar disso. Mas eu acho que abriram-se algumas perspectivas. Será que a gente traria essa reflexão sobre genocídio para esse junho, julho de 2020, não houvesse a pandemia e um agravamento tão avassalador dessas condições? Não houvesse essa traição, essa quebra da trégua que estava supostamente acordada entre a sociedade brasileira e foi atropelada pela violência policial, que era permanente aqui e lá, e aqui com notas mais brutais, né? Será que a gente estaria com a possibilidade de debater democracia em todas as suas frentes
não tivéssemos passado por essa experiência, porque eu acho que está todo mundo querendo entender a seu modo, né? E isso tem nos trazido experiências importantes, né? De diálogo, de reflexões e de provocações. Ricardo perguntou sobre o eleitorado bolsonarista, ancorado neles na igreja e nas famílias, se são suficientes. Isso, por um jeito que não me agrada, é um modo de aquilombamento. Né? Eu e Deus e a família é coisa pra caramba. Num estado em que relega a periferia à periferia, né? Que solapa políticas públicas, que aparta essa sociedade do debate. E veja, num território que já está há muito tempo submetido à brutalidade, ao autoritarismo. É só uma inversão de chave. E aí me parece que esse é um momento que está se abrindo para uma nova perspectiva do sentido coletivo, do protagonismo dessa sociedade civil negra, periférica, pensando tecnologias sociais e apresentando uma outra forma, uma forma mais coletiva e fraterna de ver ou de experimentar essa experiência terrível, sendo ela prática, empírica. Eu acho que daí pode sair uma mudança, sim, no que significa eu, Deus, eu, a igreja e a família. Porque, veja, eu, Deus e a família estava resolvendo. A gente já teve, eu acho, Ricardo, essa conversa lá na casa do Pedro. Tinha soluções ali. Soluções que o Estado não apresentou. Mesmo o Estado, quando no seu momento mais progressista, não acolheu. Não atendeu a essas necessidades dessa família. Não ouviu o que eles precisavam. Quando o Mano Brown fez lá aquele... Não estavam ouvindo. Eram a esquerda, eram progressistas, se aproximam muito de várias coisas com as quais a gente pensa, nas quais a gente acredita, sobre as quais a gente pensa, mas não nos acolheram. Não nos representaram, efetivamente. E aí eles estão experimentando agora uma solução caseira, no sentido de territorial, de diagnóstico, de elaboração de política pública, que não é pública, né? Mas de política social, que tem reduzido os danos. E esses meninos não morreram, eles ainda souberam se proteger. Alguns perderam pessoas, se ressentem disso, mas estão conseguindo. Então, talvez seja uma experiência muito forte do ponto de vista do protagonismo político e dessa potência. Eles estão sendo apresentados à potência deles mesmos, né? E isso é muito impressionante. Eu estou muito curiosa de ver o que sai. A gente ainda está no meio do caminho, a bola está em disputa, Vou me despedir agora. A bola está em disputa. Eu acho que a boa notícia é que ela está em disputa porque ela não estava. Né? Em fevereiro de 2020, no início de março de 2020, essa bola não estava em disputa. A bola da disputa da narrativa, a bola da construção de uma outra ideia de democracia, a bola da agenda antirracista. Não tinha nada disso no horizonte. E hoje tem. E aí, nesse sentido, eu me esperanço, né? Alguém tem usado esse termo. Eu me esperanço. Mas esperança é uma característica do meu povo, porque, sob nenhuma evidência, né? André, não era para ser um genocídio, não era para eu estar aqui, né? Então, a gente faz esses exercícios de futuro. Como sobreviver e como chegar adiante, como continuar falando o tempo inteiro. Isso é sofisticação, viu, Ricardo, Henriques? E, Sérgio, depois a gente conversa sobre... A gente vai ter que conversar em privado sobre a reflexão da linguagem mesmo. Eu me esforço muito para construir nos meus textos
para usar nos meus textos, nas minhas falas, nos meus comentários, essa restituição de potência, entregar para eles. Outro dia eu chorei que o Jornal Nacional falou comunidade ou favela e não falou comunidade carente. Faz 15 anos que eu escrevo sobre carência. Não é um conceito absoluto, é relativo. Se você é carente de alguma coisa. A favela não é comunidade carente, ponto. É carente, normalmente, de coisas que foram sonegadas pelo Estado, de serviço público, de saneamento, de segurança pública. Chorei outro dia, chamei a família, falei, eles falaram carente, eles falaram comunidade pobre, algo assim. Qualificaram sem usar comunidade carente. Pequenas vitórias que acabam nos alimentando. É isso, a bola está quicando. E convidem a gente e mais gente para falar dessas outras experiências, né? Para a gente não precisar falar só de racismo, porque, na verdade, a agenda antirracista atravessa todas as agendas. A economia, a reconstrução da democracia, o pensamento de futuro, né? A política social, a produção intelectual, a publicação de livros. Sobre tudo isso, se você tiver uma pessoa negra aqui, invariavelmente a gente vai trazer algum tipo de provocação e de experiência nessa direção. O Ricardo falou uma coisa que para mim é fundamental, a coisa do pensar o futuro. Eu acho que ele tem toda a razão, porque se a gente pensar todos os projetos de futuro que foram engendrados, né, dentro, vamos colocar isso dentro da ideia de um projeto nacional, um projeto de país, falando do Brasil especificamente, nós vemos que, na verdade, o que houve foi uma reorientação ou pelo menos uma reconstrução de questões, de problemas estruturais que o Brasil sempre carregou e que a esses problemas foram dados uma nova roupagem. Ou seja, nunca nesse projeto de futuro, você tacou de frente três questões que eu considero fundamentais para entender o Brasil, que, na verdade, é o autoritarismo, ou seja, a ausência de uma cultura democrática no Brasil, o subdesenvolvimento e, por fim, o racismo. Eu acho que autoritarismo, subdesenvolvimento e a questão racial, o racismo, são questões que se retroalimentam. O Brasil é autoritário porque é racista, subdesenvolvido. O Brasil é subdesenvolvido porque é racista e é autoritário, e é racista porque permite a reprodução de uma cultura antidemocrática, portanto, que não permite a participação efetiva da população negra, e porque também permite a reprodução sistemática da desigualdade. Então, nesse sentido, eu concordo muito com o Ricardo, quando ele fala que os nossos projetos de futuro, na verdade, são um eterno, assim, pegar o caminho do passado em direções diferentes, né? Ou seja, não se trata, portanto, de projetar algo novo em direção a um futuro renovado. Eu acho que, por isso que eu digo que a cultura popular, e coloco em destaque a cultura negra, tem sido fundamental para que nós possamos imaginar, e o futuro ele tem que ser imaginado. Estou lembrando aqui até de um filósofo que eu gosto muito, aqui de Ernst Bloch, né? Bloch, quando fala que o que nos caracteriza é o sonho do meio-dia, é a utopia concreta, é, na verdade, a nossa possibilidade de se projetar para além do presente, e é isso que nos faz existir. Então é por isso que eu acho que a gente precisa pensar o futuro do Brasil enquanto projeto, um projeto que colha tudo aquilo que não foi cumprido na trajetória brasileira. A Mônica, ela faz uma pergunta muito interessante. Eu quero pegar alguns aspectos das perguntas, não vou responder exatamente aquilo que foi perguntado, mas o que me chamou a atenção foi essa questão, quando a Mônica fala dessa dimensão moral, né, como ela é fundamental para nos fazer, para nos tornar sensíveis à questão racial. E ela tem muita razão quando ela fala isso. Eu acho que o fato de estar numa chamada tempestade perfeita, em que a crise econômica se junta com uma crise sanitária e que junta também com uma insatisfação social imensa diante da ausência de alternativas institucionais para lidar com as mazelas sociais que são criadas, eu acho que tudo isso faz com que nós nos reposicionemos do ponto de vista moral em relação à questão racial, ou seja, porque a normalidade foi rompida.
E por isso, Mônica, não se trata apenas de falar de culpa, né? E eu acho muito importante dizer isso. A luta antirracista, ela envolve uma dimensão moral, mas ela envolve o que eu costumo chamar de uma reorientação ética. Ou seja, nós precisamos começar a tratar da questão racial como também a inserção de novos valores que não naturalizem a discriminação ou a desigualdade racial. Porque é necessário, portanto, uma revisão dos nossos valores morais para que nós repudiemos o racismo em todas as suas instâncias. E essa reorientação moral, ela também é uma reorientação política, né, como muito bem chamou a atenção o Renato. Ou seja, sem a política, a gente não consegue fazer esse trabalho de reorientação moral que necessariamente o racismo impõe, a luta antirracista impõe. Em relação à questão que o Sérgio coloca, o Sérgio Abranches, eu concordo com o que a Flávia colocou aqui, ou seja, que a questão da linguagem, né, ela se torna ela é fundamental, e isso faz parte de uma reorientação moral, uma reorientação ética. Mas o que chamou atenção na questão dele é quando ele coloca o seguinte ponto, que não é possível ser republicano sem pensar na inclusão, no comum. Pois é, Sérgio, e aí que a gente pode fazer uma discussão. Porque é possível, sim, pensar a república sem igualdade racial, que foi o que a gente tem feito até agora. Por isso que eu gosto muito do que o Ricardo Henriques colocou, porque os modelos de república que até agora nos orientaram e que fazem com que nós pensemos a república, eles não são suficientes. Nós precisamos pensar uma coisa nova. A república vai ter que ser uma coisa nova. Porque, veja, tanto a noção de república tirada da experiência francesa como da experiência americana são constituição de algo comum que teve que necessariamente excluir os negros. Vamos lembrar que tanto a república em França como a república na experiência nos Estados Unidos são repúblicas que se deram no contexto da escravidão. Ou seja, os Estados Unidos, eles são republicanos e são escravocratas ao mesmo tempo. E na França, eles são republicanos e têm colônias. Então a gente vai ter que refundar e repensar a nossa noção de república e daquilo que é comum. Então, ou seja, e voltamos à questão. A linguagem, a partir do qual a gente fala do comum, que é fundamental numa quadra republicana, ela vai ter que ser redimensionada, a gente vai ter que recolocar isso. Porque, do ponto de vista material, as repúblicas, na sua acepção histórica, foram sustentadas pela escravidão e pelo racismo. Então é uma coisa nova. Vamos ter que reconstruir nossa ideia de comum. Tá? Rapidamente aqui, o Renato Meirelles falou, veja, de fato, a gente tem que fazer a relação entre raça e poder. Renato, assim, eu não sou ingênuo. Não existe luta antirracista sem conflito. Eu não tenho nenhuma ingenuidade em relação a isso. As pessoas não vão se convencer. Por isso que eu fico muito incomodado, me incomoda mesmo. Isso é uma característica de quem quer reduzir a questão racial ao plano moral, ao plano jurídico, ao plano do indivíduo. Achar que racismo se resolve com educação. E aí uma pergunta que foi feita aqui. Não existe possibilidade da gente pensar que as pessoas vão se tornar racistas, se tornarem mais conscientes, porque o que a gente tem feito agora e que tem reproduzido uma sociedade racista é justamente fornecer educação para as pessoas. A educação, tal como nós a concebemos hoje, ela é racista, porque ela reproduz subjetividades que vão funcionar dentro de um mundo racista. Então não existe educação que não seja projeto político antirracista. Tem que ter poder, tem que pensar em poder. Porque, vejam, senhoras e senhores, não existe possibilidade de pensar racismo. Se a gente não pensar que o racismo ele se reproduz porque existem pessoas que ganham com o racismo. O racismo é meio de vida para muita gente. As pessoas ficam ricas com o racismo, têm poder com o racismo. E mesmo pessoas boas. Então é isso que o Renato está se referindo. Existe uma estrutura de mundo que reproduz as condições que fazem com que algumas pessoas percam e outras vão invariavelmente ganhar. Então, sem pensar nisso, eu não tenho nenhuma ingenuidade. Né? Não tenho ingenuidade, isso vai dar conflito. Tem uma dimensão que é a dimensão da educação mesmo, que é da reorientação
axiológica dos nossos valores e que vai ser feito por meio de uma educação antirracista, produção de novos consensos, vai ter uma parte que vai ser por meio do conflito, porque nós vamos ter que entrar no conflito. Não existe possibilidade. E eu quero ver quem é que vai estar do nosso lado. Esse é o ponto. Eu quero ver quem é que vai estar do nosso lado e quem que vai entender que sem essa dimensão a gente não vai construir o futuro, hein? Não tem possibilidade de futuro. Para a gente não ficar com ingenuidade. No caso do que está acontecendo com a Covid-19, eu acho que não tem problema nenhum falar de genocídio. É genocídio mesmo. Inclusive os documentos que saíram, que foram revelados agora, que o Ministério da Educação, da Saúde, já sabia do que estava acontecendo e que pediu para ocultar a informação. Me parece que isso compõe um elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, que é fundamental para a gente entender que houve genocídio. Sabia-se das consequências do que está se fazendo. Então eu não vejo problema. Só que agora, por que existe dentro da questão, do que acontece dentro da comunidade negra, uma discussão sobre genocídio ou não? Porque isso é para evitar uma artimanha dos juristas. Eu estou falando como jurista. Porque toda vez que a gente começa a denunciar, Flávia, é genocídio da população negra e é genocídio mesmo, sabe o que as pessoas falam? Ah, mas não tem dolo. Quem é que tem um projeto para matar negros? E eles jogam no plano jurídico, e com isso eles adiam toda e qualquer alternativa política que se possa tomar para impedir que os jovens negros continuem morrendo. Porque eles dizem o seguinte: a gente não está, ninguém está matando, não tem uma ordem do governador para matar, não existe um projeto. Se não existe projeto, não tem intenção. Se não tem intenção, não tem dolo. Se não tem dolo, então não tem genocídio. Percebe? Então é uma coisa pontual, acontece. São maçãs podres, né, da polícia, no exército que estão matando. Então, por isso que muitas vezes a gente prefere usar o termo extermínio para o quê? Para enfatizar a existência do racismo estrutural e da necessidade de modificação das estruturas políticas, e não apenas atacar isso por meio do direito. Vai ser uma discussão. É genocídio, sim. Eu concordo com você, Flávio. É isso mesmo. E no caso que está acontecendo na Covid-19, é genocídio, sim. E é responsabilidade nossa, primeiro, quando acabar essa desgraça, passar esse tempo de pandemia, nós vamos ter que, primeiro, lembrar os mortos, vamos ter que construir memoriais para lembrar os mortos da Covid-19, porque a gente não pode deixar que as pessoas tenham morrido do jeito que estão morrendo, a gente não pode naturalizar a morte. A gente tem que andar na rua e ver que existe um monumento para as pessoas que morreram, que isso nunca mais pode se repetir. Temos que lembrar dos mortos. E outra coisa, temos que responsabilizar as pessoas que estão diretamente vinculadas a isso. Tem que haver responsabilização. Senão nós vamos repetir o mesmo erro. A gente não fez nada com a escravidão, a gente não fez nada com a ditadura, vamos deixar de novo acontecer isso? Não podemos. Eu não quero carregar isso. Né? Eu tenho a obrigação de entregar para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos de vocês, netos de vocês, um mundo melhor do que eu recebi. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Diferenças entre Brasil e Estados Unidos são várias. Como eu falei, o racismo é um fenômeno mundial, mas que se materializa de maneira diferente. Tem muitas diferenças entre o racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou, assim, coisas para entender o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. Primeiro, a posição geopolítica dos Estados Unidos, que a Flávia já falou, a história dos Estados Unidos, a economia americana, ou seja, estamos falando, vejam a diferença do PIB dos Estados Unidos e do Brasil, para a gente entender também como a questão racial ela é fundamental, né, para entender essa diferença. E o fato de que o arranjo social nos Estados Unidos, o que o Otávio chamou de pacto social, de contrato social, que é um contrato racial, porque excluiu os negros, é importante dizer isso. Né? Tem um livro importante sobre isso, chama O Contrato Racial, que vai mostrar como esses contratos sociais, república, democracia, foram feitas excluindo as pessoas negras. É um livro clássico, inclusive. Então vejam que o contrato racial nos Estados Unidos ele foi feito de maneira diferente. Agora, não existe falar-se que o racismo nos Estados Unidos é muito pior do que no Brasil. Inclusive, nós brasileiros, nós somos objeto de estudo, porque nós somos muito sofisticados. Os pensadores brasileiros, que quem construiu o Brasil, pensou o Brasil, é gente muito sofisticada. Nós criamos uma máquina de produzir desigualdade, de mata preta, e as pessoas achando que aqui no Brasil é paraíso racial. Tem que ser muito inteligente para criar uma desgraça dessa. O Brasil é muito sofisticado. Só que aí, Flávia, tem uma coisa que você colocou. Tem que ser muito inteligente também para sobreviver ao Brasil.
os nossos foram muito inteligentes. Nós criamos gente da melhor qualidade, porque soube sobreviver a essa máquina de matar negro, matar índio. É por isso que no Brasil, o que está acontecendo hoje? Alguém falou do governo Bolsonaro. Sabe por que o governo Bolsonaro está nadando de braçada? Aparece 85 mil mortes, daqui a pouco vai dar 100 mil. E sabe por que a gente não arranca esse sujeito de lá? Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com a morte. Isso aí é escravidão, isso é colonialismo. A morte para nós, de preto, de índio, de trabalhador, é uma coisa absolutamente tranquila. A gente não criou parâmetros de moralidade que causassem um repúdio absurdo à morte. E aí, Flávio, eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo. Nesse sentido, os meios de comunicação têm total responsabilidade, são coniventes com essa naturalização da morte que acontece no Brasil. Os meios de comunicação, estou falando para os comunicadores, tem gente aqui da pesada na comunicação. A gente falou de valor, de linguagem. Existe uma responsabilidade dos meios de comunicação de massa na produção do genocídio preto, dos negros. E na normalização desse tipo de valor da morte. Então, eu acho que é importante estabelecer essas diferenças também, né? O Xavier falou da luta antirracista, já falei de educação aqui, de como a educação é fundamental, e termino com a questão do Ricardo Abramovac. Ricardo falou da guerra às drogas, você fez a pergunta, mas já deu a resposta. É um pressuposto, né? Ou seja, a guerra às drogas. Ela é um pressuposto de várias coisas, né? Primeiro, para entender o que é o genocídio da população negra, tem que entender o que é a guerra às drogas, encarceramento em massa, e o que tem muito se falado hoje, mas se fala também com certo medo, que é a tal da necropolítica. O que é a necropolítica? Estamos entre amigos, vamos falar? A necropolítica é a junção, né, das políticas de morte, que tem todo Estado tem que escolher os seus mortos, mas juntando com um contexto que é muito especial, que é o neoliberalismo. É isso que é a necropolítica. Ou seja, é a gestão da economia ou da reprodução da vida socioeconômica a partir não da manutenção de vida, mas da produção da morte. E nesse sentido, aquelas pessoas que historicamente têm a sua vida desvalorizada pela sua condição existencial, essas pessoas elas vão ser mortas em nome da gestão e da normalização da vida social e econômica. Então, eu acho que, e aí terminando a sua pergunta, entre os movimentos sociais e o que a gente pode chamar de hiperindividualismo, veja, os movimentos sociais, eles são atravessados por essas condições. Então, esse hiperindividualismo, a Nina poderia falar melhor sobre isso, né? Como essa arquitetura digital das redes sociais, ela vai também arrancando da gente o que tem de pior, que é o quê? Que é o narcisismo, que é também, sabe, como diz o Rousseau, né? Não é um amor de si, mas um amor próprio, absurdo, aquela coisa que você se torna o centro do universo e você fica dando ego search, né? Procurando, coloca o seu nome na rede social para ver o que as pessoas estão falando de você. Então, pensamento de manada, falta de reflexão crítica. Então, veja que isso aí é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Tem rede social, o algoritmo vai moldando a sua subjetividade. Então, os movimentos sociais eles são atravessados por isso. O hiperindividualismo, o pessoal brinca, a lacração. É isso. Essa cultura de você ficar falando, você cresce falando mal do outro, xingando o outro, brigando, entrando em divergência com o outro, para você ter likes. Isso aí atravessa os movimentos sociais. Certamente que atravessa. E há uma discussão muito forte sobre, a Nancy Fraser tem falado isso, né? Sobre o que ela chama de um neoliberalismo de esquerda, né? Ou seja, como a questão dos movimentos identitários, essa coisa toda. Essa é também uma discussão. E a Flávia está certa. Da mesma maneira, o que nós negros também queremos é o direito de divergir. Porque os brancos vivem se matando. E veja, não tem possibilidade da gente crescer se a gente não tem a possibilidade de divergir, de entrar em conflito uns com os outros. Ir para casa pensando, puxa, eu falei um negócio para a Flávia, não sei falar. Então, é o mesmo conflito que tem. Tem conflito entre homens e mulheres brancos? Tem. Tem conflito entre homens e mulheres negras? Claro que tem. Por exemplo, a Flávia colocou aqui a questão.
E eu, Ronilson, é verdade, ela tem razão. Mas só que assim, o homem negro ele tem certas particularidades, assim como a mulher negra tem, que tem que ser vistas. Né? Ou seja, toda a construção da chamada masculinidade negra, por exemplo, ela não se dá com a construção da masculinidade dos brancos, que o branco, a masculinidade dele é construída aqui, ó, no domínio, no mando, na racionalidade. A masculinidade do negro é construída em torno da genitália. Em torno da genitália. Da força bruta, da violência. E isso tem consequências na relação que o homem negro tem com a mulher negra e com a mulher branca também. Tem consequências. Agora a Flávia falou o seguinte, tem razão, eu e o Ronilson. Só que vejam só como as mulheres negras, elas constituíram uma cultura de sobrevivência que permite a elas não apenas se cuidar entre si, né, mas também cuidar da vida dos homens negros, as mulheres negras. Então vejam que hoje no Brasil, a única mulher negra que tem um projeto editorial, a única pessoa negra que tem um projeto editorial é a Djamila Ribeiro. O homem negro não tem um negócio desse. Você percebe? Então, quem é que tem a força? Vejam jornalistas. Pode falar, veja, com todo respeito, não existe nenhum homem negro que tenha a voz, a força da Flávia Oliveira. Não existe isso. Não existe homem negro que tenha, não existe mesmo, Flávio. Não tem homem negro que tenha a posição que tem uma Maju Coutinho. De onde veio isso? Condescendência dos brancos? Não, isso é luta, tecnologia e forma de aquilombamento, né, das mulheres negras. E é isso. Entendeu? Então, então a gente tem que começar a ter essas divergências entre nós vamos discutir essas questões, mas deixar uma coisa clara. Nós queremos o direito de divergir. Assim como os brancos fazem, se matando, brigando com o outro, eles se matam, né? Um xinga o outro, tal. Só que a gente vai para casa absolutamente culpado, porque assim, eu sou filho de um jogador de futebol, não sei se o Otávio sabe disso, porque a pessoa sabe, sou filho de um goleiro do Corinthians. O meu pai, todos os erros do meu pai, eventualmente, que ele cometeu, sempre remetiam ao Barbosa de 50. Você acha que alguém aguenta viver disso aí? E aí isso acontece com todos nós negros. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado do que os outros. Agora a pergunta é a seguinte, vamos lá, Renato, muito bom que você falou do negócio do poder. A questão é, quem é que vai nos amparar e nos permitir errar, tal como os brancos podem errar, ser amparados e ter a possibilidade de se reconstruir, de se reinventar? A pergunta é essa. Nós negros, não é à toa. Gente, você acha que é à toa que a gente tem escola de samba? Que a gente vai no terreiro, que a gente faz macumba? Você acha que é de bobeira que a gente faz essas coisas? Não. É porque são as nossas formas de resistência e as nossas formas de ter apoio. As nossas formas de a gente acolher os nossos. Então eu pergunto assim, se a gente quiser ampliar isso, eu pergunto, quem é que está disposto a nos permitir errar? Quem é que está disposto a nos dar poder? Quem não está disposto a... Porque, olha só que coisa, rapidinho. Eu me lembro quando eu fui contratado em uma das universidades, né? Eu tenho certeza que eu fui a única pessoa que recebi essa orientação. Olha isso, Flávio. A orientação que eu recebi. O seu currículo é maravilhoso, você é incrível, tal. E, nós apostamos em você, hein? Você é a nossa aposta, hein? Eu duvido que um branco ouviu isso. Sabe por que é a nossa aposta? Tipo assim, você, como diz o Mano Brown, né? Você é aquele louco que não pode errar. Você não pode errar, porque se você errar, todos os negros que poderiam ser contratados não serão, porque as pessoas vão ficar olhando para você. Você acha que alguém aguenta isso? Que coração que aguenta um negócio desse? Que saúde mental que aguenta uma coisa dessa? Que pressão, coração. Por que a gente morre do coração? Vocês perceberam? Então, a pergunta é a seguinte, quem é que está disposto, né, a constituir junto conosco essa luta, que é uma luta, não é a luta só para mudar a consciência, para as pessoas ficarem, a luta pelo poder. Quem está disposto a fazer isso? Essa é a questão, e com essa questão eu termino. Muito obrigado.